Levei minha filha de 9 anos para visitar minha mãe. Mas quando vi a SUV do meu marido estacionada no portão dela, meu estômago se revirou. Algo não estava certo. Silenciosamente, fui até a janela. O que ouvi lá dentro destruiu meu mundo. A tela do celular de Jeffrey brilhou com uma mensagem que fez meu sangue gelar: mal posso esperar para te ver hoje à noite. Laura não desconfia de nada. O remetente. Minha mãe. Eu estava lá na cozinha às 23h30 de uma terça-feira, segurando o celular esquecido do meu marido enquanto ele dormia no andar de cima. A mensagem tinha acabado de aparecer, iluminando a escuridão ao meu redor. Minhas mãos tremiam enquanto eu rolava a tela para cima na conversa deles. Semanas de mensagens, meses, na verdade, planejando reuniões, compartilhando piadas internas, falando sobre mim como se eu fosse um obstáculo a ser contornado. Apenas 3 horas antes, eu estava dobrando as roupas escolares da Jennifer, cantarolando o rádio, completamente alheia ao fato de que toda a minha vida foi construída sobre mentiras. Jeffrey beijou minha testa antes de ir para a cama. O mesmo beijo carinhoso que ele me dava todas as noites há 12 anos. Durma bem, querida, sussurrou. Aquelas palavras agora pareciam venenosas. Antes de continuarmos, quero agradecer por se juntar a mim e compartilhar essas histórias de força e resiliência. Se você acredita que as mulheres merecem resgatar seu poder após a traição, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como isso se desenrola. Rolei a tela para trás nas mensagens. 14 de fevereiro, Dia dos Namorados. Enquanto eu preparava o jantar favorito do Jeffrey, ele mandou uma mensagem para minha mãe sobre encontrá-la no Riverside Hotel. No mesmo dia, encontrei pétalas de rosa espalhadas pelo chão do nosso quarto e pensei que ele estivesse planejando uma surpresa romântica para mim. Ele estava planejando uma surpresa, só que não para a mulher com quem se casou. Minhas pernas cederam e eu afundei em um dos bancos da cozinha. Os mesmos bancos que Jeffrey e eu tínhamos escolhido juntos na loja de móveis no Natal passado. Jennifer tinha girado exatamente naquele assento enquanto debatíamos entre carvalho e cerejeira. Compre os marrons bonitos, mamãe, ela disse, seu sorriso banguela derretendo meu coração. Agora, até mesmo essa lembrança inocente parecia contaminada. O telefone vibrou novamente. Outra mensagem da mamãe: Jeffrey, você se lembrou de transferir o dinheiro? Laura verificou a conta ontem. Dinheiro? Que dinheiro? Abri freneticamente o aplicativo do banco, grata por ele nunca ter alterado a senha do aniversário da Jennifer. O que encontrei lá me deu um frio na barriga. Transferências regulares de $500 para uma conta que eu não reconhecia, 6 meses antes, o mesmo período em que minha mãe, de repente, começou a conseguir pagar aqueles jantares caros em restaurantes chiques dos quais ela tanto se gabava. Lembrei-me de todas as vezes que ela ligara recentemente, sempre pedindo para falar especificamente com Jeffrey. Jeffrey está em casa? Preciso perguntar uma coisa a ele. Ela alegara que era para consertar o triturador de lixo, entender seu novo tablet ou pedir conselhos sobre o refinanciamento da casa. Pedidos inocentes de uma sogra que nunca demonstrara muito interesse em consertos domésticos ou tecnologia antes. Agora tudo fazia sentido. O jeito como ela começou a se vestir diferente quando soube que Jeffrey estaria por perto. Como ela começou a usar perfume nos jantares de família. O jeito como ela riu um pouco alto demais das piadas dele, tocando o braço dele quando achava que eu não estava olhando. Eu realmente me senti orgulhosa de que minha mãe e meu marido se dessem tão bem. Que tipo de idiota eu era? A pior parte foi lembrar como eu defendi a amizade deles para mim mesma. Quando minha irmã Kate mencionou que a mamãe parecia extremamente interessada na agenda de trabalho do Jeffrey, eu ignorei as preocupações dela. Ela só está sendo simpática, eu disse. É bom que eles tenham um bom relacionamento. Kate me lançou um olhar que eu não consegui decifrar na época. Agora eu me perguntava se ela já suspeitava de alguma coisa naquela época. Percorri mais mensagens, cada uma delas parecendo um golpe físico. Elas discutiam minha agenda de trabalho, planejando suas reuniões em função dos meus turnos no consultório odontológico. Falavam sobre os horários de buscar Jennifer na escola, garantindo que seus encontros à tarde não interferissem nas obrigações familiares.
Até brincavam sobre a minha comida, compartilhando um pouco de diversão particular sobre a lasanha que eu orgulhosamente servi no jantar de domingo na semana passada. Mas foram as mensagens financeiras que realmente me arrasaram. Eles não estavam apenas tendo um caso. Estavam me roubando. O dinheiro que Jeffrey estava transferindo era do seguro de vida do meu pai, o que supostamente garantiria o fundo para a faculdade da Jennifer. Minha mãe me convenceu a colocar o nome do Jeffrey na conta por conveniência. Ela disse: caso algo aconteça com você, querida, queremos garantir que o futuro da Jennifer esteja protegido. Eu confiava plenamente nela. Depois que meu pai morreu, 2 anos atrás, minha mãe parecia tão perdida, tão frágil. Eu queria ajudá-la a se envolver nas decisões financeiras, achando que isso lhe daria um senso de propósito. Em vez disso, levei minha filha de 9 anos para visitar minha mãe. Mas quando vi a SUV do meu marido estacionada no portão dela, meu estômago se revirou. Algo não estava certo. Silenciosamente, fui até a janela. O que ouvi lá dentro destruiu meu mundo. A tela do celular de Jeffrey brilhou com uma mensagem que fez meu sangue gelar: mal posso esperar para te ver hoje à noite. Laura não desconfia de nada. O remetente. Minha mãe. Eu estava lá na cozinha às 23h30 de uma terça-feira, segurando o celular esquecido do meu marido enquanto ele dormia no andar de cima. A mensagem tinha acabado de aparecer, iluminando a escuridão ao meu redor. Minhas mãos tremiam enquanto eu rolava a tela para cima na conversa deles. Semanas de mensagens, meses, na verdade, planejando reuniões, compartilhando piadas internas, falando sobre mim como se eu fosse um obstáculo a ser contornado. Apenas 3 horas antes, eu estava dobrando as roupas escolares da Jennifer, cantarolando o rádio, completamente alheia ao fato de que toda a minha vida foi construída sobre mentiras. Jeffrey beijou minha testa antes de ir para a cama. O mesmo beijo carinhoso que ele me dava todas as noites há 12 anos. Durma bem, querida, sussurrou. Aquelas palavras agora pareciam venenosas. Antes de continuarmos, quero agradecer por se juntar a mim e compartilhar essas histórias de força e resiliência. Se você acredita que as mulheres merecem resgatar seu poder após a traição, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como isso se desenrola. Rolei a tela para trás nas mensagens. 14 de fevereiro, Dia dos Namorados. Enquanto eu preparava o jantar favorito do Jeffrey, ele mandou uma mensagem para minha mãe sobre encontrá-la no Riverside Hotel. No mesmo dia, encontrei pétalas de rosa espalhadas pelo chão do nosso quarto e pensei que ele estivesse planejando uma surpresa romântica para mim. Ele estava planejando uma surpresa, só que não para a mulher com quem se casou. Minhas pernas cederam e eu afundei em um dos bancos da cozinha. Os mesmos bancos que Jeffrey e eu tínhamos escolhido juntos na loja de móveis no Natal passado. Jennifer tinha girado exatamente naquele assento enquanto debatíamos entre carvalho e cerejeira. Compre os marrons bonitos, mamãe, ela disse, seu sorriso banguela derretendo meu coração. Agora, até mesmo essa lembrança inocente parecia contaminada. O telefone vibrou novamente. Outra mensagem da mamãe: Jeffrey, você se lembrou de transferir o dinheiro? Laura verificou a conta ontem. Dinheiro? Que dinheiro? Abri freneticamente o aplicativo do banco, grata por ele nunca ter alterado a senha do aniversário da Jennifer. O que encontrei lá me deu um frio na barriga. Transferências regulares de $500 para uma conta que eu não reconhecia, 6 meses antes, o mesmo período em que minha mãe, de repente, começou a conseguir pagar aqueles jantares caros em restaurantes chiques dos quais ela tanto se gabava. Lembrei-me de todas as vezes que ela ligara recentemente, sempre pedindo para falar especificamente com Jeffrey. Jeffrey está em casa? Preciso perguntar uma coisa a ele. Ela alegara que era para consertar o triturador de lixo, entender seu novo tablet ou pedir conselhos sobre o refinanciamento da casa. Pedidos inocentes de uma sogra que nunca demonstrara muito interesse em consertos domésticos ou tecnologia antes. Agora tudo fazia sentido. De volta a casa, passei a tarde posicionando estrategicamente os dispositivos de gravação. Um ficou embaixo da mesa de centro na sala de estar, onde Jeffrey sempre se sentava para fazer suas ligações noturnas. Outro ficou na cozinha, preso com fita adesiva embaixo do armário onde minha mãe gostava de se encostar quando a visitava.
O terceiro ficou no escritório de Jeffrey, preso embaixo da gaveta da mesa. A câmera era mais complexa. Eu precisava de um lugar onde pudesse capturar a tela do computador do Jeffrey quando ele trabalhava em casa às sextas-feiras. Depois de algumas experiências, posicionei-a dentro de uma planta decorativa na estante atrás da mesa dele. Desse ângulo, ela conseguia gravar tudo o que ele digitava, todas as videochamadas que fazia. Naquela noite, Jeffrey chegou em casa com flores, margaridas de supermercado, nem eram as minhas preferidas, mas ele as presenteou como se fossem rosas de Paris. Só porque eu te amo, disse ele, me abraçando por trás enquanto eu as arrumava em um vaso. Inclinei-me em seu abraço, deixando pensar que seu gesto de culpa havia funcionado. São lindas. Qual é a ocasião? Um homem não pode comprar flores para a esposa sem uma ocasião específica? Ele me virou para encará-lo, observando minha expressão. Por um instante, me perguntei se ele suspeitava de alguma coisa, mas então ele abriu aquele mesmo sorriso encantador que me conquistara 13 anos atrás, e percebi que ele só estava tentando se certificar de que eu ainda o adorava. Claro que pode, eu disse, ficando na ponta dos pés para beijá-lo. Tenho sorte de ter um marido tão atencioso. A ironia não passou despercebida. Lá estava ele, me comprando flores com o dinheiro que roubara da poupança para a faculdade da nossa filha, provavelmente tentando aliviar a consciência sobre os planos da tarde com minha mãe. Durante o jantar, Jennifer conversou sobre seu dia na escola enquanto Jeffrey e eu desempenhávamos o papel de pais perfeitos. Mas notei coisas que eu não tinha percebido antes. Como Jeffrey checava o celular a cada poucos minutos. Como ele ficava olhando para o relógio na parede. Como ele parecia ansioso para que a noite terminasse. Papai, você pode me ajudar com a lição de matemática? Perguntou Jennifer enquanto eu limpava a louça. Hoje não, querida. O papai tem algumas ligações de trabalho para fazer, disse Jeffrey, já se levantando da mesa. Talvez amanhã. O rosto de Jennifer se contraiu um pouco, mas ela assentiu. Ei, a mamãe pode me ajudar. Observei Jeffrey desaparecer em seu escritório e fechar a porta. Em poucos minutos, ouvi sua voz abafada através das paredes. Ajudei Jennifer com a lição de casa enquanto calculava mentalmente quanto tempo eu deveria esperar antes de verificar se meus dispositivos de gravação estavam funcionando. Por volta das 21 horas, depois que Jennifer já estava na cama, ouvi a porta do escritório de Jeffrey se abrir. Ele saiu parecendo um pouco perturbado, passando a mão pelos cabelos como fazia quando estava nervoso. Está tudo bem? Perguntei do sofá, onde fingia ler uma revista. Só coisas do trabalho. Você sabe como é. Ele sentou-se ao meu lado, mas sua perna balançava inquieto. Ei, talvez eu precise resolver algumas coisas amanhã depois do trabalho. Talvez eu me atrase para o jantar. Ali estava o álibi do dia seguinte, servido em uma bandeja de prata. Sem problemas. Jennifer e eu podemos fazer uma noite só de garotas. Talvez pedir uma pizza e assistir a um filme. Ele relaxou visivelmente. Você é a melhor. Não sei o que faria sem você. A sinceridade em sua voz era quase convincente. Se eu não soubesse, poderia ter acreditado que ele estava falando sério. Em vez disso, apenas sorri e apertei sua mão. Eu também te amo. Naquela noite, enquanto Jeffrey dormia ao meu lado, peguei o gravador no escritório dele. Conectei-o ao meu laptop com fones de ouvido e ouvi toda a conversa dele com a minha mãe. Eles tinham combinado de se encontrar em um novo restaurante do outro lado da cidade, para discutir como poderiam ser mais cuidadosos com as mensagens de texto. A minha mãe tinha sugerido que começassem a usar um aplicativo de mensagens que apagasse as conversas automaticamente. A Laura anda fazendo mais perguntas sobre a conta bancária, dissera Jeffrey. Acho que precisamos ir mais devagar com as transferências. Não entre em pânico, responderá a mãe. Ela confia plenamente na gente. Sempre confiou. Só precisamos ser mais espertos com o tempo. Falavam de mim como se eu fosse um problema a ser resolvido, não uma pessoa que estavam traindo. Minha mãe até riu de como eu era ingênua, de como eu provavelmente nunca entenderia o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Salvei a gravação em 3 locais diferentes e fiz cópias em 2 pendrives. Isso foi só o começo.
Nas semanas seguintes, coletei horas de evidências, telefonemas, mensagens de texto, transferências bancárias e até fotos que tirei deles juntos quando pensavam que estavam sendo discretos. A parte mais difícil não foi reunir as evidências. Foi fingir que nada havia mudado quando Jennifer lhe fazia perguntas inocentes. Por que a vovó liga tanto para o papai? Ela se perguntou certa tarde. Ela nunca ligava para ele antes. Ajoelhei-me para ficar na altura dela, afastando seus cabelos do rosto. Às vezes, os adultos têm amizades complicadas, querida. Mas você não precisa se preocupar com isso. Seu trabalho é só ter 9 anos e ser feliz. Ela pareceu satisfeita com a resposta, mas via confusão em seus olhos. Crianças sentem tensão mesmo quando não conseguem entendê-la. Eu estava determinado a protegê-la da verdade cruel pelo máximo de tempo possível. No final do mês, eu tinha provas suficientes para destruir Jeffrey e mamãe completamente. Registros bancários mostrando o roubo sistemático. Gravações deles zombando de mim e planejando sua farsa. Fotos deles juntos em lugares que mentiram sobre terem visitado. Eu havia construído um caso hermético, documentado tudo o que eles haviam feito de errado. Agora vinha a parte difícil, decidir exatamente como usar isso. Escolhi uma quinta-feira à noite para o confronto. Jennifer estava na casa da melhor amiga para uma festa do pijama, e Jeffrey tinha acabado de voltar do que ele me disse ser um jantar com clientes. Eu sabia que não. O recibo do restaurante que encontrei no bolso do paletó dele era de 2 refeições no mesmo lugar onde ele tinha se encontrado com a mamãe. Coloquei meu laptop na mesa de centro, com todas as minhas evidências organizadas em pastas organizadas, extratos bancários, capturas de tela, gravações de áudio, fotografias. Tudo disposto como peças de um quebra-cabeça que finalmente revelou o quadro completo da traição. Jeffrey entrou na sala, afrouxando a gravata. Oi, querida, como foi sua noite? Cadê a Jennifer? Vai dormir na casa da Madison, eu disse calmamente, gesticulando para a cadeira à minha frente. Precisamos conversar. Algo no meu tom o fez congelar. Seus olhos percorreram o laptop, os papéis espalhados sobre a mesa, minha expressão anormalmente serena. O que é tudo isso? Sente-se, Jeffrey. Ele permaneceu de pé, o rosto já assumindo uma postura defensiva. Laura, o que está acontecendo? Você está me assustando. Dei play no primeiro arquivo de áudio. A voz dele preencheu a sala, cristalina desde o telefonema da última terça-feira, ela não tem ideia. Laura sempre foi confiante demais. É quase fácil demais. A cor sumiu completamente do seu rosto. Ele afundou na cadeira como se suas pernas tivessem cedido. Isto é da sua conversa com a minha mãe na terça-feira, eu disse, com a voz firme como aço. Gostaria de ouvir a de sexta-feira? Ou talvez prefira ver os extratos bancários que mostram os $15.000 que você roubou do fundo para a faculdade da Jennifer. A boca de Jeffrey abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. Eu nunca o tinha visto sem palavras antes. O homem que conseguia se safar de qualquer situação, que encantava clientes e convencia investidores, estava sentado ali, parecendo um animal acuado. Laura, eu posso explicar. Explique isso. Virei a tela do laptop para ele, mostrando uma foto que eu havia tirado da janela do restaurante, ele e a mãe dividindo a sobremesa, a mão dela cobrindo a dele do outro lado da mesa. Ou talvez você queira me explicar isso. Cliquei na próxima imagem, a mãe entrando no carro dele no estacionamento do shopping onde ela havia alegado estar comprando mantimentos. Seu rosto alternava entre choque, negação e, finalmente, resignação. Há quanto tempo você sabe? Tempo suficiente para documentar tudo. Tempo suficiente para fazer cópias. Tempo suficiente para decidir exatamente o que vou fazer a respeito. Foi então que ele tentou se recompor, recorrendo ao feitiço que funcionara em mim por tantos anos. Laura, querida, não é o que parece. Sua mãe e eu estávamos tentando te ajudar. O dinheiro. Pare. Levantei a mão. Só pare de falar. Tenho gravações de vocês dois rindo de como sou ingênua. Tenho provas de que você planeja suas reuniões de acordo com a minha agenda de trabalho. Sei sobre os quartos de hotel, Jeffrey. Sei sobre a conta conjunta que você abriu com ela usando o dinheiro do seguro do papai.
A conta conjunta foi minha descoberta mais devastadora. Eles estavam tratando o benefício por morte do papai como um fundo de férias pessoal, usando o dinheiro destinado a garantir o futuro da nossa família para financiar o caso. Mamãe até usou parte dele para comprar roupas novas para os encontros deles. Jeffrey tentou uma abordagem diferente. O casamento tem sido difícil ultimamente. Você tem estado distante, trabalhando tanto. Sua mãe estava simplesmente. Minha mãe estava simplesmente o quê? Apoiando. É isso que você chama de dormir com o marido da sua filha e roubar o futuro da sua neta? Antes que ele pudesse atender, meu telefone tocou. O nome da minha mãe apareceu na tela. Na hora certa. Atenda, eu disse ao Jeffrey. Vá em frente. Diga a ela que você foi pego. Ele olhou para o telefone, paralisado. Eu mesma atendi, colocando no viva voz. Laura, querida, o Jeffrey está? Preciso perguntar a ele sobre a reunião de amanhã com o consultor financeiro. A mentira saiu facilmente da sua boca. Não havia consultor financeiro. Nunca houve. Ele está bem aqui, mãe. Na verdade, estávamos discutindo todas aquelas reuniões que vocês dois têm tido. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por longos segundos. Então, com uma voz que eu mal reconheci, Laura, o que você quer dizer? Quer dizer, eu sei tudo sobre o caso, sobre o dinheiro, sobre as mentiras que vocês dois vêm me contando há meses. Ouvi sua respiração ofegante. Querida, acho que houve algum tipo de mal-entendido. O único mal-entendido foi meu, achando que podia confiar em qualquer um de vocês. Encerrei a ligação e olhei para Jeffrey. Ela chega em 10 minutos. Ela não resiste a tentar controlar a situação. De fato, 7 minutos depois, o carro da mamãe parou na nossa garagem. Ela irrompeu pela porta da frente sem bater, algo que nunca tinha feito antes. Seu cabelo estava desgrenhado, a maquiagem borrada, o pânico estampado no rosto. Laura, querida, seja lá o que o Jeffrey te disse. Jeffrey não me contou nada. Descobri sozinha. Apontei para as evidências espalhadas sobre a mesa. Está tudo aqui. Os olhos da minha mãe iam de Jeffrey para a tela do laptop, calculando os danos, procurando uma rota de fuga. Quando percebeu que não havia nenhuma, tentou o que sempre usará comigo: manipulação maternal. Querida, você precisa entender. Jeffrey veio me pedir conselhos sobre o seu casamento. Ele estava tão preocupado com você, com o quão retraída você tinha se tornado. Eu só estava tentando ajudar vocês dois a resolverem seus problemas. A audácia quase me fez rir. Dormindo com ele? Roubando o dinheiro do seguro do papai? Era essa a sua ideia de terapia de casal? Esse dinheiro era meu. Seu pai deixou para mim. Papai deixou para a educação da Jennifer. Você me convenceu a adicionar o nome do Jeffrey para facilitar a administração. Você usou a minha dor e a minha confiança para armar todo esse esquema. Jeffrey finalmente recuperou a voz. Laura, por favor. Nunca pretendemos que chegasse a esse ponto. Simplesmente aconteceu. Nada simplesmente acontece. A compostura que eu mantive por semanas finalmente se rompeu. Vocês dois planejaram isso. Vocês discutiram minha agenda de trabalho para planejar suas reuniões. Vocês abriram contas secretas. Vocês roubaram da nossa filha. Não foi um acidente ou um momento de fraqueza. Foi uma traição calculada. Mamãe tentou se aproximar de mim, estendendo a mão como fazia quando eu era criança e precisava de conforto. Laura, eu ainda sou sua mãe. Eu te amo. Não. Afastei-me de sua mão estendida. Uma mãe que me amasse não destruiria meu casamento. Uma mãe que me amasse não roubaria da neta. Você não é mais minha mãe. É apenas uma estranha que por acaso compartilha meu DNA. As palavras a atingiram com mais força do que eu esperava. Ela cambaleou para trás, o rosto se contorcendo. Por um momento, quase senti pena dela. Quase. Quero vocês dois fora da minha casa esta noite. Jeffrey, você pode pegar suas coisas amanhã quando eu estiver no trabalho. Mãe, você não é mais bem-vinda aqui, nunca mais.
Laura, nós podemos resolver isso, implorou Jeffrey. Pense na Jennifer. Pense na nossa família. Estou pensando na Jennifer. Estou pensando em protegê-la de pessoas que roubariam o futuro dela e mentiriam na cara dela. Estou pensando em mostrar a ela como é quando alguém tem autoestima suficiente para se recusar a ser tratado dessa maneira. Fui até a porta da frente e a segurei aberta. Saiam, vocês dois. Eles saíram juntos, o que pareceu apropriado. Enquanto eu observava seus carros desaparecerem pela nossa rua, senti algo que não sentia há meses: alívio. Passei a noite inteira depois que eles saíram sentada na minha sala, olhando para o espaço onde costumava ficar a poltrona reclinável de couro do Jeffrey. Ele a levará quando se mudou, junto com seus tacos de golfe e a coleção de relógios antigos que herdara do avô. O cômodo parecia maior, de certa forma, mais vazio, mas também mais limpo, como se eu finalmente tivesse varrido teias de aranha que eu não tinha percebido que existiam. Às 6 horas da manhã, meu telefone vibrou com uma mensagem da mãe da Madison perguntando se ela deveria levar a Jennifer para casa ou se eu queria buscá-la. Decidi buscá-la eu mesma. Eu precisava da motivação para clarear a mente, para descobrir como explicar à minha filha de 9 anos que a vida dela estava prestes a mudar completamente. Jennifer entrou correndo no carro com sua mala de viagem, conversando sobre o filme que tinham assistido e as panquecas que tinham feito para o café da manhã. Sua felicidade era contagiante. Por um momento, me deixei esquecer de tudo o que tinha acontecido nas últimas 12 horas. Cadê o carro do papai? Ela perguntou quando entramos na garagem. O papai vai ficar em outro lugar por um tempo, eu disse, cautelosamente. Precisamos conversar. Seu rosto mudou instantaneamente, a alegria despreocupada substituída pela preocupação. Você e o papai vão se divorciar? A pergunta me pegou de surpresa. Eu tinha planejado entrar na conversa devagar, mas Jennifer sempre fora perspicaz para a sua idade. Sim, querida, estamos. Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos. É por causa da vovó? Meu coração parou. Como assim? Eu a ouvia falando ao telefone com o papai às vezes. Ela parecia diferente quando falava com ele. Como a mãe da Madison fala com o namorado. Jennifer olhou para mim com aqueles olhos sábios que me lembravam tanto do meu pai. Eu não entendo muito bem, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Puxei-a para meus braços ali mesmo na entrada da garagem, abraçando-a com força enquanto tentava encontrar as palavras certas. Como explicar traição a uma criança sem destruir a fé dela nas pessoas que deveriam amá-la? Às vezes, os adultos fazem escolhas que machucam as pessoas que amam, eu disse finalmente. Papai e vovó fizeram algumas escolhas que machucaram nossa família. Mas nada disso é culpa sua, e os dois ainda te amam muito. Você ainda me ama? Ela perguntou baixinho. Mais do que qualquer coisa no mundo, sussurrei em seu cabelo. Você e eu vamos ficar bem. Mais do que bem. As semanas seguintes foram um turbilhão de decisões práticas. Contratei Sarah Mitchell, a advogada de divórcio mais rigorosa da cidade, que, ao analisar minhas provas, sorriu como um tubarão que acaba de ver sangue na água. Ela me garantiu que o roubo do fundo educacional de Jennifer por Jeffrey, somado à documentação de adultério, resultaria em um acordo com forte peso a meu favor. Enquanto isso, eu precisava decidir onde iríamos morar. A casa guardava muitas lembranças, e eu não conseguia pagar a hipoteca só com o meu salário de higienista dental. Encontrei um apartamento de 2 quartos em um condomínio perto da escola da Jennifer, com uma pequena varanda com vista para um playground. Não era grande coisa, mas parecia uma possibilidade. O dia da mudança foi mais difícil do que eu esperava. Jennifer me ajudou a arrumar o quarto dela, embrulhando cuidadosamente sua coleção de cavalos de cerâmica em papel de seda. Quando chegamos a uma foto emoldurada dela com Jeffrey no baile de pais e filhas do ano passado, ela ficou olhando para ela por um longo tempo. Posso ficar com isso? Perguntou. Claro. Ele ainda é seu pai, mesmo que não sejamos mais casados. Ela guardou a foto na caixa de memórias, junto com a pulseira da amizade que sua melhor amiga havia feito para ela e uma flor prensada do funeral do avô. Vê-la selecionar o que mais importava partiu meu coração e me encheu de orgulho ao mesmo tempo. Na nossa primeira noite no apartamento, pedimos comida chinesa para a viagem e comemos sentados em caixas enquanto assistíamos a desenhos animados no meu laptop.
Jennifer adormeceu encolhida ao meu lado no colchão de ar que tínhamos enchido na sala de estar. E percebi que essa era a maior paz que eu sentia em meses. A parte mais difícil não foi a logística do divórcio ou o estresse financeiro. Eram as noites em que Jennifer perguntava por que a avó nunca mais ligava. Eu bloqueei o número da minha mãe depois que ela deixou 17 mensagens de voz em 2 dias, cada uma delas alternando raiva, lágrimas e manipulação. Mas Jennifer não entendia por que sua avó havia desaparecido repentinamente de sua vida. Eu fiz alguma coisa errada? Perguntou Jennifer numa quinta-feira à noite, enquanto eu a ajudava com a lição de casa. Não, querida. Lembra do que conversamos? Às vezes, os adultos fazem escolhas que machucam as pessoas que amam. A vovó fez algumas escolhas que me machucaram muito, então não posso tê-la em nossas vidas agora. Mas ela não me machucou. A lógica simples da perspectiva de uma criança de 9 anos quase me desfez. Como você explica que, às vezes, proteger a si mesma significa proteger seu filho também, mesmo quando ele não entende o porquê? 3 meses depois de Jeffrey se mudar, matriculei-me em aulas noturnas na faculdade comunitária, administração de empresas com foco em gestão da saúde. Eu sempre fui inteligente com números e estava cansada de voltar a depender financeiramente de alguém. Jennifer fazia a lição de casa na mesa da cozinha enquanto eu estudava para a prova de contabilidade, ambas debruçadas sobre os livros em um silêncio confortável. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Ela disse certa noite. Sempre. Você está mais feliz agora sem o papai e a vovó? Larguei o lápis e pensei bastante na pergunta. Eu estava mais feliz? Às vezes, eu definitivamente me sentia mais solitária. O apartamento era menor que a nossa casa, e o dinheiro era mais curto. Eu trabalhava mais horas no consultório odontológico e ainda tinha que estudar até tarde da noite. Mas eu não estava mais pisando em ovos. Não questionava minhas próprias percepções nem inventava desculpas para o comportamento dos outros. Não mentia para mim mesma sobre ser amada por pessoas que, na verdade, me usavam. Estou mais triste com algumas coisas, disse ela honestamente. Mas também estou mais eu mesma do que há muito tempo. Isso faz sentido? Ela assentiu solenemente. Como quando parei de ser amiga da Emma porque ela era má com as outras crianças. Às vezes, sentia falta dela, mas me sentia melhor comigo mesma. A sabedoria da minha filha nunca deixava de me surpreender. Exatamente assim. Naquela noite, depois que Jennifer foi para a cama, sentei-me na nossa pequena varanda com uma xícara de chá e contemplei as luzes da cidade. Pela primeira vez desde que descobri a traição de Jeffrey, senti-me genuinamente otimista em relação ao futuro. Não porque tudo fosse perfeito, mas porque tudo era real. 6 meses depois, eu estava na minha aula de direito empresarial quando meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Laura, aqui é o Jeffrey. Jennifer me contou sobre sua promoção no trabalho. Estou orgulhosa de você. Podemos conversar? Olhei para a mensagem por um momento e depois a apaguei sem responder. O antigo eu teria sofrido com aquela mensagem por horas, me perguntando se eu deveria responder, questionando minha decisão de cortar o contato. O novo eu simplesmente voltou a se concentrar na palestra do professor sobre negociações contratuais. A promoção que Jeffrey mencionara era real. O Dr. Morrison me ofereceu o cargo de gerente de escritório no consultório odontológico, reconhecendo as habilidades de organização que eu havia desenvolvido nas aulas noturnas e minha capacidade natural de lidar com situações difíceis. O aumento significava que Jennifer e eu finalmente poderíamos nos mudar para uma casa novamente. Nada extravagante, mas um lar de verdade, com um quintal e espaço para respirar. Mãe, fui escolhida para o grupo de matemática avançada, anunciou Jennifer quando a busquei na escola naquela tarde. Seu rosto estava radiante de orgulho, e eu senti aquela onda familiar de proteção feroz misturada a um amor avassalador. Isso é incrível, querida. Eu sabia que todas aquelas horas que passamos juntas fazendo lição de casa valeriam a pena. Durante os meses em que reuni evidências e planejei minha fuga das mentiras de Jeffrey, eu me preocupava constantemente com o impacto do caos em Jennifer. Mas, ao vê-la prosperar agora, vendo sua confiança crescer em nosso ambiente estável e honesto, percebi que ela era mais forte por tudo que havíamos passado juntos, e não prejudicada por isso. Naquela noite, enquanto Jennifer fazia sua lição de matemática avançada na mesa da cozinha, eu abri anúncios de casas do nosso corretor.
Estávamos procurando apartamentos havia um mês, procurando algo que parecesse uma possibilidade, em vez de apenas um abrigo. Que tal esta? Jennifer apontou para uma casa modesta de 2 andares com persianas azuis e um balanço na varanda. Tem um quintal grande para um jardim. Eu nunca tinha feito jardinagem antes, mas ultimamente me senti atraído pela ideia de cultivar algo do zero, algo que fosse inteiramente nosso, cultivado por nossas próprias mãos. É perfeito. Vamos ver neste fim de semana. A casa era ainda melhor pessoalmente. Os antigos donos tinham deixado canteiros elevados e uma pequena estufa que precisava de alguns reparos, mas que tinha uma estrutura sólida. Enquanto Jennifer explorava os quartos do andar de cima, eu estava na cozinha olhando para o quintal e imaginava as manhãs de domingo plantando sementes e as tardes de sábado lendo naquele balanço da varanda. O quarto principal tem um closet, Jennifer gritou do andar de cima, e tem um assento na janela do meu quarto. Quando fizemos nossa oferta naquela tarde, senti algo que não senti há anos, uma empolgação com o futuro que não estava atrelada à aprovação ou à presença de ninguém. Esta casa seria nossa porque eu a havia conquistado, economizado e lutado por ela. 3 semanas depois, tivemos a nossa resposta. A oferta foi aceita. O dia da mudança chegou num sábado fresco de outubro. Os amigos da escola da Jennifer vieram ajudar, transformando o processo numa aventura em vez de uma tarefa árdua. Observando crianças de 9 anos discutindo sobre a melhor maneira de embalar livros enquanto comíamos pizza na nossa nova varanda, fiquei maravilhada com o quão normal isso parecia, o quão certo. Minha irmã Kate veio de Portland para ajudar com o trabalho pesado. Ela foi meu porto seguro durante o pior do processo de divórcio, sem nunca dizer eu avisei, mesmo tendo percebido que havia algo errado com Jeffrey muito antes de mim. Você está diferente, disse ela enquanto desempacotávamos as caixas na cozinha. Mais forte, mais parecido com você. Sinto-me eu mesma de novo, talvez pela primeira vez em anos. Kate fez uma pausa enquanto desfazia as malas. Preciso te contar uma coisa. Mamãe me ligou semana passada. Parei de arrumar a louça no armário. O que ela queria? Ela queria que eu te convencesse a deixá-la ver a Jennifer. Aparentemente, ela está fazendo terapia. Diz que percebeu que o que fez foi errado e quer se redimir. O antigo eu talvez se sentisse culpado, talvez hesitasse diante da menção de terapia e reparação. Mas eu tinha aprendido a confiar nos meus instintos. E cada instinto que eu tinha gritava que aquilo era apenas mais uma manipulação. O que você disse a ela? Eu disse a ela que, se ela quisesse se redimir, deveria começar te deixando em paz. Essa verdadeira mudança significa respeitar seus limites, não tentar burlá-los. Kate sempre foi a irmã mais velha protetora, mas ouvi-la defender minhas escolhas com tanta clareza me encheu de gratidão. Ter uma família que me compreendia, que apoiava minhas decisões sem tentar me controlar ou consertar, era uma espécie de cura. Naquela noite, depois que todos foram para casa e Jennifer dormiu em seu novo quarto com um assento na janela, sentei-me no balanço da varanda com uma xícara de chá e meu diário. Eu havia começado a escrever novamente durante o processo de divórcio, em parte para documentar os eventos para fins legais, mas principalmente para processar a onda de emoções que ameaçava me afogar. Agora, minha escrita era diferente. Em vez de registrar traições e dores, eu registrava pequenas vitórias e momentos tranquilos de alegria, a risada de Jennifer ao descobrir a velha macieira em nosso quintal, a satisfação de equilibrar meu próprio talão de cheque sem a intervenção de ninguém, o orgulho que senti quando meu professor de direito empresarial elogiou minha compreensão de disputas contratuais. Escrevi sobre a conversa com Kate e como ela cristalizou algo importante para mim. Empoderamento não era apenas me afastar de Jeffrey e da minha mãe. Não era nem sobre a casa, a promoção ou a independência financeira, embora essas coisas importassem. O verdadeiro empoderamento era a certeza silenciosa de que eu podia confiar no meu próprio julgamento. Era a consciência de que eu não precisava da permissão de ninguém para tomar decisões sobre a minha vida e a vida da minha filha. Era a compreensão de que estar sozinha não era o mesmo que estar solitária, e que ser amada por pessoas que mentiam para mim não era o mesmo que ser verdadeiramente valorizada. Um ano atrás, se alguém me dissesse que eu estaria sentada na varanda da minha casa, que eu mesma havia comprado, observando vagalumes piscando em um jardim que eu planejava plantar, eu teria achado que era louca. Eu estava tão convencida de que meu valor estava ligado a ser uma boa esposa, uma filha dedicada, uma mulher que mantinha todos ao seu redor felizes.
Agora eu sabia mais. Meu valor estava ligado a ser honesta comigo mesma e com minha filha, a trabalhar duro por objetivos que importavam para mim, a me recusar a aceitar menos do que eu merecia das pessoas da minha vida. Jennifer apareceu na porta de pijama, com o cabelo despenteado de tanto dormir. Mãe, eu tive um pesadelo. Deixei meu diário de lado e abri os braços. Ela subiu no balanço ao meu lado, aconchegando-se ao meu lado como costumava fazer quando era menor. Quer conversar sobre isso? Sonhei que o papai e a vovó voltaram e nos fizeram mudar da nossa nova casa. Apertei meus braços em volta dela. Isso não vai acontecer, querida. Esta é a nossa casa. Ninguém pode nos fazer sair, a menos que queiramos. Prometo. Eu prometo. Enquanto balançávamos suavemente no balanço da varanda, a respiração de Jennifer finalmente se aprofundou, como se estivesse dormindo. Não a carreguei para dentro de casa imediatamente. Em vez disso, fiquei sentada ali, segurando minha filha, cercada pela vida que construímos juntas, sentindo-me mais poderosa do que jamais me sentirá quando tentava manter um casamento construído sobre mentiras. Era assim que o empoderamento realmente se parecia, não confrontos dramáticos ou vingança perfeita, mas momentos tranquilos de certeza absoluta sobre quem você é e o que você merece. 2 anos depois, eu estava na estufa atrás da nossa casa, ensinando Jennifer a transplantar mudas de tomate, quando ouvi a porta de um carro bater na entrada da garagem. Através dos painéis de vidro, vi uma figura familiar caminhando em direção à nossa porta da frente. Meu coração parou de bater quando vi Jeffrey. Em vez disso, senti a certeza serena de alguém que sabia exatamente onde estava. Mãe, quem é esse? Perguntou Jennifer, erguendo os olhos do pequeno vaso que enchia cuidadosamente com terra. É o seu pai. Ele provavelmente está aqui para o seu aniversário na semana que vem. Limpei as mãos no meu avental de jardinagem. Continue trabalhando nessas mudas. Já volto. Jeffrey parecia mais velho do que seus 42 anos. Seu cabelo estava mais grisalho e havia rugas ao redor dos olhos que não existiam quando éramos casados. Ele segurava um envelope e se mexia nervosamente de um pé para o outro quando abria a porta. Laura, você está. Ele fez uma pausa, procurando as palavras. Você está com uma ótima aparência. Feliz? Obrigado. O que posso fazer por você, Jeffrey? Queria falar com você sobre o aniversário da Jennifer e outras coisas. Ele ergueu o envelope. Podemos nos sentar? Isso é importante. Apontei para as cadeiras da varanda, mas continuei de pé. Velhos hábitos de autoproteção. Estou em terapia há 8 meses, começou ele. Terapia de verdade, não apenas terapia de controle da raiva imposta pelo tribunal. Estou começando a entender o dano que causei a você, a Jennifer, a mim mesmo. Esperei sem responder. Eu tinha aprendido que o silêncio costumava ser mais poderoso do que as palavras. Quero consertar as coisas financeiramente, ele continuou. Este envelope contém um cheque no valor total que roubei do fundo da faculdade da Jennifer, mais juros, e estou criando um fundo fiduciário separado para a educação dela, que você controlará completamente. Ele estendeu o envelope, mas eu não o peguei imediatamente. Qual é a pegadinha, Jeffrey? Sem pegadinha. Eu sei que não mereço perdão. Não estou pedindo por isso. Só quero fazer o que é certo para Jennifer. Pelas janelas da estufa, eu podia ver minha filha colocando cuidadosamente as mudas nos novos vasos, com a língua levemente para fora, em sinal de concentração, como sempre acontecia quando ela estava concentrada. Ela tinha 11 anos agora, era alta para a idade, com o olhar pensativo do meu pai e sua própria e feroz independência. Jennifer está indo bem, eu disse finalmente. Ela está no quadro de honra. É capitã do time de futebol e tem amigos que realmente se importam com ela. Ela não precisa do caos que geralmente se instala quando você tenta consertar as coisas. Jeffrey estremeceu, mas assentiu. Entendo. Não estou pedindo para mudar nosso acordo de guarda nem nada do tipo. Só quero que ela saiba que o pai dela está tentando melhorar. Então melhore consistentemente por anos. Não apenas quando se sentir culpada. Peguei o envelope então, não porque confiasse nos motivos dele, mas porque Jennifer merecia aquele dinheiro. Ela merecia todas as oportunidades que eu pudesse lhe dar.
Tem mais uma coisa, disse Jeffrey baixinho. Sua mãe tentou entrar em contato comigo no mês passado. Ela queria minha ajuda para convencê-la a deixá-la voltar para a vida da Jennifer. Meu maxilar se apertou. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, minha mãe ainda tentava manipular a situação de lado. Eu disse não a ela, Jeffrey continuou rapidamente. Eu disse a ela que já tinha causado danos suficientes à sua família e que não iria ajudá-la a causar mais. Achei que você deveria saber. Pela primeira vez em nossa conversa, senti uma pontada de respeito por ele. Eu agradeço. Ficamos em um silêncio constrangedor por um momento. Então Jennifer apareceu na esquina da casa, com as mãos sujas de jardinagem, o rosto radiante com o tipo de alegria descomplicada que levará meses para retornar após o divórcio. Oi, papai, ela disse simplesmente, sem a empolgação avassaladora que costumava demonstrar ou a raiva que eu temia que pudesse desenvolver. Apenas um reconhecimento calmo da presença dele. Oi, querido. Como está indo o jardim? Ótimo. Mamãe e eu plantamos morangos, cenouras e 3 tipos de tomate. Quer ver? Jeffrey me olhou com ar interrogativo. Assenti. 10 minutos, depois você precisa se lavar para o jantar. Enquanto caminhavam juntos em direção à estufa, percebi que era assim que uma coparentalidade saudável poderia realmente ser, não a fantasia de uma grande família feliz que eu havia imaginado, mas limites claros, comunicação honesta e o bem-estar de Jennifer no centro de cada decisão. Naquela noite, depois que Jeffrey foi embora e Jennifer já estava na cama, liguei para Kate para contar sobre a visita inesperada. Você acha que ele realmente mudou? Ela perguntou. Acho que ele está tentando mudar. Se ele vai conseguir a longo prazo, ainda não se sabe, mas, pela primeira vez, ele reconheceu que estava errado sem tentar me culpar por suas escolhas. Isso é progresso. E como você se sente em relação a isso? Pensei na pergunta enquanto olhava para o nosso jardim, onde as mudas que havíamos plantado se acomodavam em seus novos lares. Cautelosamente otimista, não em relação à reconciliação nem nada do tipo, mas à possibilidade de Jennifer poder ter um pai digno dela algum dia. 3 semanas depois, me formei em administração de empresas. Jennifer estava sentada na primeira fila, usando um vestido que ela mesma escolhera, segurando um buquê de flores do nosso jardim. Enquanto eu atravessava o palco para receber meu diploma, pensei na mulher que eu havia sido 2 anos atrás. Ela jamais imaginaria que aquele momento fosse possível. Depois da cerimônia, Jennifer e eu saímos para tomar sorvete para comemorar. Estou orgulhosa de você, mãe, disse ela, balançando as pernas na cadeira alta do restaurante. Você se esforçou muito. Nós duas nos esforçamos muito, corrigi. Todas aquelas noites em que você fez a lição de casa enquanto eu estudava, você também fez parte disso. Você vai conseguir um novo emprego agora? Na verdade, estou pensando em abrir meu próprio negócio, uma empresa de consultoria para ajudar pequenos consultórios médicos com sua administração e faturamento. A ideia vinha crescendo na minha cabeça há meses, motivada por conversas com o Dr. Morrison sobre os desafios que outros dentistas enfrentavam para administrar seus consultórios com eficiência. Os olhos de Jennifer brilharam. Como ser seu próprio chefe? Exatamente como ser seu próprio chefe. Naquela noite, atualizei meu diário com as notícias da visita de Jeffrey e da minha formatura. Mas, principalmente, escrevi sobre a conversa com Jennifer e como seu rosto brilhou de orgulho quando mencionei abrir meu próprio negócio. Eu estava criando uma filha que acreditava que as mulheres podiam fazer qualquer coisa que quisessem, porque ela tinha visto a mãe reconstruir toda a sua vida do zero. A última anotação que fiz naquela noite foi simples, mas profunda: não estou mais me tornando a mulher que quero ser. Eu sou essa mulher. Ao fechar o diário e me preparar para dormir, refleti sobre a jornada que me trouxera até ali. A traição que quase me destruiu, na verdade, foi o catalisador para a versão mais autêntica de mim mesma que eu já fui. Não apesar da dor que suportei, mas por causa de como escolhi reagir a ela. O amanhã traria novos desafios, novas oportunidades, novas escolhas. Mas, naquela noite, eu estava exatamente onde pertencia, em um lar que construí com minhas próprias mãos, criando uma filha que sabia o seu valor, planejando um futuro que me empolgava em vez de me assustar. Era assim que uma mulher parava de esperar que sua vida acontecesse e começava a fazê-la acontecer. Era isso que significava ser a heroína da sua própria história. O começo foi apenas o começo.
Esta história de traição e empoderamento te deixou na ponta da cadeira. Clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Laura confrontou Jeffrey com todas as evidências que havia reunido secretamente, observando o rosto dele ficar pálido. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias inspiradoras como esta. Inscreva-se e clique no sininho para não perder nenhum post.